Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Perceba como as duas passagens bíblicas descrevem os mesmos eventos do fim dos tempos, que ocorrem no final da grande tribulação. Neste ponto, as pessoas verão o sinal do Filho do Homem aparecendo no céu. O mundo inteiro lamentará, porque, enfim, chegará o dia do julgamento. Nessa hora, o Senhor Jesus descerá dos céus e levará para si todo crente fiel que ainda vive na terra, para encontrá-lo nos ares, juntamente com os santos ressuscitados. Esses mesmos eventos que abalam todo o cosmos e tudo na terra e na natureza são encontrados em outras passagens das Escrituras, descrevendo o mesmo evento. Como, por exemplo, Isaías 2, versículo 19, os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Assim como Isaías 13, versículo 9, vejam, o dia do Senhor está próximo, dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir seus pecadores. Isaías 24, 21, naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo da terra. Isaías 34, versículo 3, seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro, os montes se encharcarão do sangue deles, as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Perceba como os homens ficarão apavorados, procurando se esconder dele, até mesmo invocando montanhas, rochas para se esconderem do tão temeroso dia da ira de Deus. Haverá um ajuste de contas divino sobre os não salvos, por todas as palavras ímpias faladas e atos praticados. Judas capítulo 1, versículo 15 diz assim: eis que o Senhor vem com miríades dos seus santos para executar julgamento sobre todos e para convencer todos os ímpios de todo ato ímpio de maldade e toda palavra dura falada contra ele por pecadores ímpios. Apocalipse 8, versículo 1, quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Quando vemos a história bíblica da queda de Jericó, os israelitas marcharam ao redor de Jericó 6 vezes, e então ficaram em silêncio. João,
vê um período de silêncio entre o sexto e o sétimo selo, durando cerca de meia hora, de acordo com essa percepção do tempo na Terra, enquanto ele está testemunhando o silêncio no céu. É o silêncio antes da tempestade, como o profeta Zacarias descreve em Zacarias 2,13: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Esses 7 anjos são representados pelos 7 sacerdotes no cerco de Jericó, cada um dos quais tinha uma trombeta. O número 7 é o número da perfeição, representando a obra perfeita de Deus, que cada um desses 7 anjos tem uma trombeta a ser tocada. Deus sempre envia um aviso antes de enviar o julgamento. Isto é consistente em ambos os testamentos. Ele sempre anuncia os seus julgamentos com antecedência, antes de agir de forma decisiva. Um caso particular foi quando Jonas pregou em Nínive e a nação se arrependeu. Com relação ao povo de Israel, Deus sempre enviou profetas, advertindo o povo. Segundo Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Este também foi o caso do povo no tempo de Noé. Deus deu a eles 120 anos para mudar os seus caminhos. Após isso, eles não podiam mais voltar atrás. Com o som da 7ª trombeta e a 7ª taça da ira de Deus sendo derramada, nós vemos o fim desta era, quando todos os inimigos de Deus serão destruídos. As nações que sobreviverem serão conquistadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o reino deste mundo se tornar o reino de nosso Senhor e Messias. Apocalipse 11:14, passou o 2º ai, o 3º ai está chegando, então o 7º anjo tocou a trombeta, e ouvi grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo tornaram-se os reinos de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Mais uma vez podemos olhar para o que aconteceu em Jericó no livro de Josué, colocando Jericó como que tipifica este mundo, Josué tipificando Jesus e os exércitos de Israel tipificando os exércitos do céu. A cidade estava sitiada pelos exércitos de Israel. As instruções de Deus eram que os israelitas deveriam marchar ao redor da cidade, uma vez com todos os homens armados, e que deveriam fazê-lo por 6 dias. Eles deveriam ter 7 sacerdotes carregando trombetas de chifres de carneiro na frente da arca. No 7º dia, os exércitos de Israel deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade, com os sacerdotes tocando suas trombetas. Quando os exércitos de Israel ouvissem um toque longo das trombetas, todo o povo deveria gritar, e quando o fizessem, o muro da cidade desabaria, e o povo de Israel entraria, tomando posse da cidade para o Senhor. Quando olhamos para os 7 selos do Apocalipse, de alguma forma eles podem corresponder aos israelitas marchando ao redor de Jericó e finalmente tomando a cidade. As 7 trombetas que compõem o 7º selo correspondem aos 7 sacerdotes tocando suas trombetas no 7º dia, enquanto os israelitas marchavam 7 vezes ao redor de Jericó. No 7º selo vemos este paralelo com a queda de Jericó. Também notamos que Raabe foi resgatada deste tempo de ira que caiu sobre Jericó. Isso porque, pela fé, ela amarrou o cordão escarlate na moldura da janela. Ela representa os filhos redimidos pelo sangue do Deus vivo, que não receberão a ira de Deus quando Jesus voltar para destruir toda a resistência, inaugurando seu reino messiânico na terra. Também nos é dito que ao som da última trombeta seremos arrebatados e ressuscitados. 1 Coríntios 15:51, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4:16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Na volta de Cristo haverão os santos que ficarão felizes, alegres e receberão corpos imortais,
Mas também haverão os ímpios que ficarão enfurecidos, desesperados, serão pegos de surpresa, como descrito em Apocalipse 11:18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aqui nos é dito que as nações estavam iradas. Elas estavam iradas com Deus porque Ele os havia afligido com todo tipo de pragas e julgamentos, assim como afligiu os egípcios no tempo de Moisés. As pessoas ficarão muito bravas com Deus quando o Senhor Jesus voltar, porque significará o fim dos seus estilos de vidas egocêntricos, dos prazeres pecaminosos, buscas e preocupações apenas com coisas deste mundo. Será o tempo em que assassinatos, atividades ocultas, roubo, adultério, imoralidade, sodomia, os outros pecados da carne serão todos julgados. Essas nações estão com raiva porque suas vidas foram subitamente interrompidas e o tempo de prestar contas para Ele chegará para cada uma delas. Será um tempo de julgar aqueles que estão espiritualmente mortos em seus caminhos rebeldes e que continuam em seus pecados. Também será uma época em que os mensageiros de Deus e os seus santos serão recompensados por sua fidelidade durante o período da grande tribulação e durante toda a vida da humanidade. Apocalipse 11, versículo 19, continua: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Perceba como mais uma vez nós vemos relatos de relâmpagos e trovões saindo da presença de Deus. Abacuque 3, versículo 3, Deus veio de Temã, o santo monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como o nascer do sol, raios brilharam de sua mão. Onde está o esconderijo de seu poder? A praga foi adiante dele, pestilência seguiu seus passos. Ele se levantou e sacudiu a terra. Ele olhou e fez as nações tremerem. Então somos informados de que esses raios e trovões são acompanhados por um grande terremoto com um grande granizo. Já ouvimos falar deste terremoto no 6º selo. Veremos novamente na 7ª taça. Ficando aqui um pouco subentendido que possam fazer parte de eventos semelhantes, com visões, pontos de vistas, intensidades diferentes. Esse terremoto não é local, mas global, quando tudo será movido para fora de seu lugar. Como o profeta Isaías descreve em Isaías 24, veja, o Senhor vai devastar a terra e devastá-la. Ele arruinará a sua face e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote como para o povo, para o mestre como para o seu servo, para a senhora como para o seu servo, para o vendedor como para o comprador, para o tomador de empréstimo como para o credor, para o devedor quanto ao credor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada. Apocalipse 16, versículo 17, então o 7º anjo derramou a sua taça no ar e uma grande voz saiu do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve ruídos, trovões e relâmpagos e houve um grande terremoto. Um terremoto tão poderoso e grande como nunca havia ocorrido desde que os homens estão na terra. Tempos difíceis estão à frente, para Israel, para a igreja e para o mundo. Todo o livro de Apocalipse foi dado a João para encorajar a igreja a perseverar até o fim. Enquanto os santos estiverem em tribulação ao longo da história, chegará um tempo em que por 1260 dias haverá a grande tribulação. Os crentes serão perseguidos e martirizados em uma escala sem precedentes, enquanto o corpo fiel do Messias experimenta sofrimento e alegria apresentada a eles de correinar com o Messias no seu reino messiânico na terra e então habitar com ele por toda a eternidade, será a motivação para perseverar na tribulação. Sabemos que este tempo será apenas por 3 anos e meio e até mesmo esses tempos serão abreviados por causa dos santos eleitos. Deus mede o tempo de maneira diferente de nós. 1000 anos na terra são como um dia para o Senhor Jesus no céu.
Adicionados a isso, Israel como nação será salva e liberta das mãos de seus inimigos e de todos os que os odeiam. Também precisamos ter em mente que Raabe foi protegida pelo cordão escarlate que estava amarrado em sua janela. É o sangue do Messias que nos protegerá no dia de sua ira. Experimentaremos tribulações nesta vida e entraremos no tempo da grande tribulação, mas seremos protegidos. E se algum de nós sofrer e morrer neste momento, iremos para um lugar melhor. Aguardando a vinda do nosso Messias, receberemos corpos que nunca ficarão doentes, envelhecerão, morrerão e correinaremos com Ele por 1000 anos. Esta é a bendita esperança do corpo de Cristo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.